Taito Kubo é o criador do popular mangá Bleach, publicado em agosto de 2001. A obra que retrata os conflitos do jovem Ichigo Kurosaki, que se torna um Shinigami, o deus da morte japonês, e pertencendo à grande trindade dos mangás shounen, o Big Three, junto a Naruto e One Piece, eles tiveram popularidade alta, tanto no ocidente quanto no oriente, mas Bleach é um caso diferenciado. Só que antes de comentar ele, peço que você se inscreva e curta o vídeo se tiver interessado. Bleach é uma obra muito boa, mas que quebra padrões e é relativamente difícil de ser compreendida. Kubo, o autor da obra, se utiliza muito de uma leitura introspectiva, na minha opinião, onde cenas e sensações estão fixadas em uma segunda camada da história. Uma história em quadrinhos naturalmente é composta por seus balões de fala e o contexto visual para dar informação. E usando essa metodologia de leitura, a gente dificilmente nota algo através do jeitinho do Kubo de escrever. Eu já ouvi gente falando que não entendeu Bleach, ou até mesmo que tem muita falha no roteiro e etc. Bem, no fim das contas, o Kubo pode sim até errar, mas já faz anos que a obra dos Shinigamis carrega uma cruz muito grande de crimes que não são nem dela. E exatamente talvez como um meme da comunidade de Bleach, muito presente nas lives ou vídeos do canal Narrativando, nasceu a Kubologia, a junção entre o nome Kubo, de Taito Kubo, com logia, que pode ser traduzido como estudo, daí o termo Kubologia, o estudo de Kubo. E por incrível que pareça, isso se torna bem necessário, pelo fato que o Kubo é um autor muito subjetivo. Você tem a cena e dentro daquela cena há todo um contexto por trás. E eu poderia muito bem falar de Izayaki vs Nohana e dizer como essa luta toda expressa uma relação de indivíduos e não só uma lutinha por power up. Só que eu vou focar em momentos favoritos atualmente no mangá para representar essa ideia que o Kubo escreve muito mais e a gente nem sequer percebe. O primeiro seria basicamente o momento em que o Ichigo está indo visitar o túmulo de sua mãe. E aqui não temos o Ichigo falando ou se expressando sobre o momento. Temos o verdadeiro oposto, onde ele até internaliza sua personalidade mais rude e se põe como uma amigável e super sorridente. A Orihime até nota estranhando e a Satsuki, uma amiga de Ichigo, começa a comentar sobre como ele era com a mãe para Orihime. E aqui a escrita do Kubo se mostra absurda. Vemos a visão da situação não pelo Ichigo, mas sim por outros. Nós descobrimos como ele aparentava se importar com a mãe, não através dele, mas sim da Satsuki, alguém que teoriza os motivos de por que ele expressa a dor assim, e isso é profundo pra caralho. Mais do que foreshadow para trazer informações, o Kubo ele limita a exposição e as palavras para usar uma espécie de rima visual. Temos a luta do Byakuya com o Renji, que literalmente ela externaliza todos os pensamentos e frustrações do Renji e seu objetivo quase inalcançável de superar o Byakuya naquele ponto da história. E caso você absorva a leitura, fique um pouco em silêncio consigo mesmo e deslize os olhos sobre algo além de textos em Bleach, você é mostrado a um oceano guardado abaixo de uma camada de gelo. Eu gosto dos poemas e das capas de Bleach. Interligo às vezes eles com as histórias dos volumes que eu estou lendo quando em algum momento eu decido reler. Em resumo, eu consigo ver a Kubologia como um estudo que visa ver um produto artístico como arte, aproveitando cada um de seus pontos, que são esquecidos pelos olhos famintos por combates e mais informações para power scaling, descartando assim muitos pontos interessantes para a mente. Bleach não é a obra mais incrivelmente bem escrita do mundo, ela tem sim algumas falhas, mas é nítido que existem coisas que estão bem além de falhas. Existem reais pontos da história que o Kubo já planejou. Existem coisas que têm uma sensibilidade muito grande a ser apresentada aqui. E é curioso você reler Bleach ou ler Bleach com mais informações. Quando você descobre as coisas extras e vai reler para pegá-las, acaba que perceber certos aspectos te torna mais aberto a compreender o que está sendo proposto pelo Kubo aqui.
Engraçado como foi necessário basicamente estudar o jeito que alguém escreve pra gente compreender o que essa pessoa está transmitindo. Engraçado não, é bem plausível. Bleach é uma expressão de um artista. O Kubo ele não só está criando um material, ele está criando um produto bruto de arte. E nós, ao invés de olharmos sempre como um consumidor ávido por entretenimento, se a gente se pegasse um pouquinho mais para observar o que o artista transmite, nós absorveríamos bem mais coisas dos mistérios de Bleach.